Então eu vou compartilhar aqui algumas outras palavras com vocês que são relacionadas a essa palavra que nós temos como base aqui, de João 8, do 1 ao 11. A primeira delas se encontra lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 5. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. No versículo de número 1 e 2, ele nos ensina o princípio do não julgar, o princípio do não medir ninguém. E do versículo 3 ao 5, ele nos dá uma instrução preciosa, muito valiosa, que é para o nosso arrependimento se estamos cometendo isso. É para um despertamento e um comportamento honesto e verdadeiro, sincero, para com Deus e para com o próximo. Quando Jesus ele diz: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Perceba que é uma pergunta que Jesus está fazendo, e quando Jesus faz isso, ele usa essa linguagem intencional de trazer à consciência o despertar para essa pessoa se reparar nela, para ela olhar para ela. É uma palavra para descentralizar você e tirar o seu senso de autoritarismo, de assertismo e fazer você olhar para a sua fragilidade, fazer você olhar para a sua queda, fazer você olhar para o seu pecado, fazer você se ver como aquela pessoa também está. Então Jesus diz: como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? E aí Jesus usa essa expressão, hipócrita. O que isso significa? Falso. É o que Jesus está dizendo. Você é falso. Quando você tem uma viga no seu, como ele diz aqui, quando você tem uma viga no seu e quer tirar o cisco do olho do outro, então ele aconselha e diz: tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É aquela velha história, você apontar, como eu falei antes, é você apontar e você julgar o próximo e está cometendo o mesmo erro, ou até mesmo pior, porque aqui Jesus usou duas palavras diferentes, cisco e viga, né? Ou trave, nas versões mais antigas. Então, nós somos hipócritas, falsos, quando nós queremos tirar o cisco que está no olho do nosso irmão, mas não reparamos na trave, ou seja, na viga que está no nosso próprio olho. Não reparamos no erro que nós estamos cometendo, não reparamos no pecado que nós estamos caindo e queremos ajudar o outro, levantar o outro, quando somos nós que estamos caídos. E o que Jesus está querendo dizer é: levante-se você primeiro e depois estenda a mão para levantar o outro. Como você que está fraco quer dar força àquele que está fraco? Como você que está cego quer dar vista ao que está cego? Como que você que está sujo quer limpar aquele que está sujo? Então, o que Jesus está dizendo é que aqueles que fazem essas coisas, eles são falsos, são hipócritas. É por isso que ele aconselha e diz: primeiro, se conserte. Primeiro, se limpe. Primeiro, procure a visão. E depois que você estiver curado, depois que você estiver liberto, depois que você tiver se ajudado, depois que você tiver recebido o que você precisa, você estará pronto,
capacitado para ajudar o necessitado. Porque é como Jesus disse: por acaso um cego pode guiar outro cego? Não cairão dois juntos? Os dois no buraco? A segunda palavra está lá em Tiago 4, 11 e 12, e essa foi aquela que eu li, onde fala sobre o julgar, o falar mal do irmão e o julgar o irmão. E eu só quero repetir ela e frisar no final dela, quando diz assim: irmãos, não falem mal uns dos outros. Veja só, presta atenção. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Então perceba que aqui nós já vemos uma grande gravidade no falar mal do irmão e no julgar o irmão. Porque quando falamos mal, nós estamos falando daquilo que ele fez de errado. Nós estamos dizendo, ele é assim. Nós estamos definindo a pessoa. Não somente acusando ela do que ela fez de errado, mas também nós estamos definindo, porque todas as vezes que nós falamos que a pessoa ela é, esse é um termo para definição. Então nós estamos definindo, dizendo, você é isso. E muitas das vezes nós dizemos, aquela pessoa é fofoqueira, aquela pessoa é mentirosa, aquela pessoa é isso, é aquilo outro. Então veja a gravidade. Não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando nós falamos mal do nosso irmão, perceba o quanto isso é grave. Quando nós falamos mal do irmão e quando julgamos o irmão, nós estamos falando, a palavra diz aqui, contra a lei e a julgando. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? E é essa parte que eu quero frisar aqui. Veja, o final do versículo 11 diz, quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. E aqui diz no versículo 12 que somente Deus é quem faz as leis e só Ele é o juiz. Só Deus pode julgar. Eu e você não temos esse direito, eu e você não temos essa autoridade. Deus determinou um momento específico para aquilo que nós chamamos, que Deus nos dá o direito, nos dá a autoridade para julgarmos. Ele separou esse dia, e esse dia ainda não chegou, ele irá chegar, porque é como Paulo mesmo disse, né? Vocês não sabem que nós vamos julgar até os anjos? E dentre outras partes que eu não estou exatamente lembrado agora, mas isso é um dia específico, é um momento que Deus ele determinou nos planos dele. Para nós aqui e agora, o que nós não devemos fazer. Porque se agirmos como tal, como diz aqui, quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Agora eu quero só frisar essa parte do final do versículo 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Você já parou para pensar quem é você? Aí você diz, eu sou um pastor. Eu sou um presbítero. Eu sou isso. Eu sou aquilo outro. Porque eu tenho esse cargo. Porque eu tenho esse dom. Porque eu faço isso. Porque eu faço aquilo. Porque eu tenho tantos anos de caminhada. E me diga onde é que isso lhe dá o direito de julgar alguém. Me diga onde é que isso lhe dá o direito de condenar alguém. Isso não nos dá direito nenhum. A palavra fala sobre os dons e ela diz que foi o Espírito Santo que deu conforme Ele quer a cada um. Isso é para o auxílio do cuidado da igreja. Isso é para a manifestação da glória de Deus no mundo, para que os perdidos venham até Deus. Jesus não morreu na cruz para fazer com que aqueles que viessem a crer nele fossem um povo de julgadores, acusadores, condenadores. Não, pelo contrário, ele disse, vocês todos são irmãos. Façam o que eu mando
E este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Como eu os amo, como eu sempre os amei. Como ele mesmo disse, desde o início até o fim eu sempre os amei. Isso é o que eu mando vocês fazerem. Amem-se. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, que nós nos amemos. E de acordo com 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. O amor tudo sofre, tudo suporta. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 15, deixa eu abrir aqui rápido. Romanos capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Veja, nós que somos fortes devemos suportar. E é através do que nós conseguimos suportar as fraquezas dos fracos? Através do amor, amando os fracos. E não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Nós temos esse propósito, não procurar, primeiro, suportar as fraquezas dos fracos, como diz a palavra, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós devemos agradar o nosso próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, porque foi isso que Cristo fez. Ele não procurou agradar a ele mesmo, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Caíram sobre Jesus os insultos dos que nos insultavam. Foi sobre Cristo. E Cristo suportou isso. E Cristo suportou, e Cristo sofreu por amor. Porque eu e você também não conseguimos suportar a fraqueza do nosso irmão. Porque eu e você também não conseguimos sofrer por amor ao nosso irmão. Porque eu e você não conseguimos crer, sobretudo, que Deus é maior e que Deus é poderoso e que irá curar e libertar aquele irmão. Porque o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera. E porque eu e você não conseguimos amar aquele irmão com fé em Deus, de que, esperando no Senhor, o Senhor irá resgatá-lo, o Senhor irá transformá-lo. Sabe por quê? Porque eu e você damos lugar à carne. E a carne, a palavra diz que ela se ira e que ela causa divisão e separação. E Tiago, no capítulo 1, versículo 19, versículo 20, se eu não estou enganado, ele diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. É por isso que lá ele fala: irmãos, estejam prontos, tenham isso em mente, estejam prontos para ouvir, mas demorem para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não opera o que Deus aprova. Então, reflita e aceite o amor que tudo crê, que sofre, que espera e suporta em seu coração para com o seu irmão. Porque, como eu falei antes, não importa quem você seja, o cargo que você tenha, o tempo de caminhada na fé que você tenha, todos nós somos sujeitos às mesmas fraquezas e às mesmas limitações. E todos nós, todos os dias, até o fim da nossa vida, vamos precisar de Cristo, vamos precisar de Deus e nós vamos precisar uns dos outros. Não dê lugar ao orgulho. Diga não ao orgulho. Diga não ao autoritarismo, ao achismo, à vanglória. Diga não a tudo isso. E diga sim à humildade em seu coração, à humildade de Cristo. Primeiramente em Cristo, em Jesus, na sua rendição a Ele, na sua busca a Ele. E depois entenda que você precisa de alguém ao seu lado, que você precisa de irmãos para acompanhá-lo, para ajudá-lo. Todos nós precisamos disso, porque ninguém é forte sozinho. A própria palavra do Senhor em Eclesiastes 4, do 9 ao 12, fala sobre a imensa importância da unidade. E lá diz que é melhor 2 do que 1. É melhor 2 do que 1. E quando Jesus, antes de subir aos céus,
ele fala aos seus discípulos, ele diz, vocês são irmãos, fiquem juntos, fiquem juntos. Essa foi a mensagem que Jesus deu a eles. Fiquem juntos, amem-se, não separem-se, não se desunam, amem-se, foi o que Jesus disse. Porque somente o amor é que nos permite, que nos ajuda, nos faz suportar aquela fraqueza do irmão, tudo crer, tudo sofrer, tudo esperar. O amor a Deus e o amor ao próximo é que nos dá essa força, essa perseverança para que possamos ser um apoio para aquele que precisa e ser uma constante presença de continuidade, de ânimo para cada um de nós, cada um dos irmãos que estão conosco nessa caminhada. Eu sei que problemas surgem, como eu estou falando aqui, né? Toda família tem as suas dificuldades, toda família tem as suas diferenças. Um não gosta disso, um não gosta daquilo, aí um faz uma coisa, outro faz outra, e daqui a pouco desperta a raiva, e aí começa uma discussão aqui, um negocinho ali, outro aqui, mas sempre existe a solução. E a solução não é piorar a situação, a solução não é colocar mais lenha na fogueira, a solução é apagar esse fogo, a solução é gerar o perdão e limpar o coração. A solução é estender a mão, a solução é se abraçar, a solução é se amar sincera e verdadeiramente. Porque o diabo é o nosso inimigo, nós não somos inimigos uns dos outros. O nosso inimigo é astuto e enganador, e anda ao derredor bramando como leão, procurando a quem possa devorar. Então seja sóbrio e vigilante, não dê lugar a ele, não dê lugar ao diabo, dê lugar ao amor em seu coração, imitando o que Jesus fez com aquela mulher que foi pega no ato do adultério, acolhendo e não condenando.